E aí, tudo certo? Vamos ser sinceros. Quem nunca perdeu uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente por causa de uma palavrinha? Pois é. É justamente nesses detalhes dos primeiros artigos que as bancas separam quem vai ser aprovado de quem fica pelo caminho. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na classificação final. Para a gente entender o ECA de verdade, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Antes da Constituição de 88, a lei olhava para a criança e via um menor em situação irregular. Sabe, basicamente um problema que o Estado tinha que resolver. A grande virada de chave foi a doutrina da proteção integral. Com ela, crianças e adolescentes deixaram de ser objetos e passaram a ser vistos como sujeitos de direitos. Entender essa mudança de mentalidade é a base para acertar qualquer questão sobre o ECA. O nosso mapa da aprovação hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai firmar o pé nessa nova doutrina. Depois, vamos construir os 4 princípios que sustentam todo o ECA. Na sequência, um detalhe que vale ouro, a comparação entre a Constituição e o Estatuto. Daí, a gente analisa o direito à vida e, para fechar com tudo, um raio-x das pegadinhas mais manjadas de prova. Bora começar? Então vamos lá, nosso primeiro bloco, uma nova doutrina para crianças. É aqui que está o alicerce, a fundação de toda a proteção. E aqui, pessoal, atenção máxima, porque é uma pegadinha clássica de prova. Olhando essa linha do tempo, muita gente boa confunde as datas e marca que a doutrina da proteção integral nasceu com o ECA, em 1990. Errado. Anota aí, ela nasceu primeiro na Constituição de 88. O ECA veio depois, em 90, só para regulamentar o que a Constituição já tinha mandado. É fundamental gravar isso. A origem da proteção integral é constitucional. Beleza, agora que a base está sólida, vamos levantar os pilares. No nosso segundo bloco, a gente vai destrinchar os 4 princípios essenciais. Quem entende esses 4, entende a lógica do Estatuto inteiro. O primeiríssimo e mais importante é o da proteção integral. O nome já diz tudo, né? A proteção é total, completa, sem mais, sem porém. Isso quer dizer que crianças e adolescentes são cidadãos plenos, com todos os direitos fundamentais que qualquer pessoa tem, e ainda com direitos especiais por estarem em desenvolvimento. Princípio número 2, responsabilidade tripartida. E aqui, a palavra-chave para você grifar no seu material é compartilhada. A obrigação de garantir esses direitos não é só da família, nem só do Estado. É um dever de todo mundo, junto, família, comunidade, sociedade e o poder público. O terceiro princípio explica o porquê de tanta proteção, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A lei basicamente está dizendo o seguinte, olha, eles não são adultos em miniatura. Eles estão numa fase única de formação física, psicológica, social, e é por isso que precisam de leis e políticas pensadas especialmente para eles. E aí a gente chega no 4º pilar, a prioridade absoluta. Isso significa que, em qualquer treta, em qualquer decisão, o interesse da criança e do adolescente vem na frente. Mas a pergunta que a prova vai fazer é, mas o que significa prioridade absoluta na prática? Então, o segredo é memorizar esses 4 desdobramentos. Primeiro, primazia para receber proteção e socorro. Segundo, precedência no atendimento em serviço público. Terceiro, preferência na hora de criar políticas sociais. E, por último, atenção máxima aqui, destinação privilegiada de recursos públicos. A banca vai amar trocar privilegiada por exclusiva, e aí a questão já era. Bloco 3. Agora a gente vai num detalhe de cirurgião. Sabe, daqueles que separam os primeiros colocados. Olha, essa tabela aqui vale ouro em pó na hora da prova. O artigo 227 da Constituição fala de 3 responsáveis, família, sociedade e Estado. Ponto. Já o artigo 4º do ECA é mais específico. Ele acrescenta a comunidade. Então, se a prova perguntar se a palavra comunidade está no texto da Constituição, a resposta é não. É um detalhezinho que derruba muita gente. Agora, vamos sair um pouco dos princípios para entrar no primeiro direito fundamental de todos, o direito à vida e à saúde. E essa proteção, ela começa bem cedo, já na gestação. A lei é muito esperta. Ela começa a proteger a vida antes mesmo do nascimento. E para isso cria garantias para a gestante que as bancas adoram cobrar. Memoriza aí. Primeiro, a gestante tem que ser vinculada a um hospital. Segundo, ela tem direito a um acompanhante em 3 momentos, olha só. No pré-natal, no parto e no pós-parto imediato. E terceiro, parto normal é a regra, cesárea é a exceção. Depois que o bebê nasce, a proteção continua a todo vapor.
E aqui tem 3 pontos que despencam em prova. A triagem neonatal, que é o famoso teste do pezinho, e outros. A comunicação de maus tratos ao conselho tutelar. E aqui o pulo do gato, basta a mera suspeita, não precisa ter certeza. E a vacinação, que é obrigatória se as autoridades de saúde recomendarem. E agora, para a gente fechar com tudo, a parte que pode salvar a sua prova. Nosso último bloco é um checklist anti-pegadinhas. Vamos passar o pente fino nos erros que mais eliminam candidatos. Primeira pegadinha, clássica. Recursos públicos. A banca vai te dizer que é destinação exclusiva. Tá errado. O que está na lei, o correto, é destinação privilegiada. Privilégio é diferente de exclusividade. Cuidado com isso. Segunda, denúncia de maus tratos. O erro comum é achar que precisa ter certeza, que precisa confirmar. Negativo. A regra é clara. A comunicação é obrigatória diante da simples suspeita. A proteção vem sempre em primeiro lugar. Sobre adolescente que comete ato infracional, a lei é pra lá de direta. Ela diz, em nenhuma hipótese ele pode ficar em presídio de adulto. Grava essa expressão porque ela é poderosa. Em nenhuma hipótese. Não tem exceção, não tem depende. Lembra daquele número mágico que a gente falou? É o 3. São as 3 fases em que o acompanhante é garantido: pré-natal, parto e pós-parto imediato. A banca vai tentar te vender que é só no parto, mas você já sabe que são 3. E uma pergunta final, que pode valer ouro numa questão discursiva. Como o ECA deve ser interpretado? A resposta está lá no artigo 6º. A interpretação tem que levar em conta sempre os fins sociais da lei, o bem comum. Em outras palavras, o objetivo final, que é proteger a criança, sempre vai pesar mais que a letra fria da lei. Resumindo a ópera, cada artigo do ECA que a gente viu hoje forma um verdadeiro escudo de proteção. E dominar a palavra exata da lei não é só um exercício de memória, é entender a responsabilidade que todos nós temos e, claro, garantir aqueles pontos decisivos na prova. Se essa análise te ajudou a clarear as ideias, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum conteúdo e continuar sempre um passo à frente.